A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a segunda parte de Paracletologia, que é o Espírito Santo em ação. E nós vamos falar sobre os nomes do Espírito Santo e os símbolos que o Espírito Santo representa. Tem os símbolos aqui na Terra. Nós vamos começar. O nome do Espírito Santo nos revela muita coisa a respeito de quem ele é. Embora o nome Espírito Santo não ocorra no Antigo Testamento, vários títulos equivalentes são usados. Os principais nomes do Espírito Santo são Espírito de Deus, que é do Espírito de Yavesh, em hebraico, ou conforme consta na Bíblia em português, o Espírito do Senhor. E Yavesh significa aquele que faz existir. O título Senhor dos Exércitos é mais bem traduzido como aquele que cria as hostes, tanto as hostes celestiais, as estrelas, os anjos, quanto as hostes do povo de Deus. O espírito de Yavesh estava ativo na criação com referência ao Espírito de Deus, no hebraico Ruach Elohim. Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então aqui já lá no começo o Espírito Santo já estava ativo. O Espírito de Cristo, como podemos dizer no Novo Testamento, como esse título é acentuado a união do Espírito Santo com Cristo. Como tal, o Espírito de Cristo, ele é a vida. Romanos 8:9 diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Nós, porém, não estamos na carne, mas estamos no Espírito. O Espírito Santo traz frutos de Cristo. Então diz aqui, Filipenses 1:11, cheio do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O Espírito Santo revela o ministério de Cristo, João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito 17, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pôde receber, porque não o vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Toda e qualquer operação do Espírito Santo, enfim, é para a glorificação de Jesus Cristo. O Espírito da vida dá a cada ser humano quando ele nasce de novo, a conversão, vida nova e eterna. Ele substitui a lei reinante do pecado e da morte, com a lei da vida, Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando nós estamos no Espírito Santo, ele nos livra do pecado e da morte. Efésios 2:1, Vos vivificou, estando vós mortos nos vossos deleites e pecados. Então, o Espírito Santo vivifica que estava morto em ofensas e pecado. O Espírito Santo vivifica no novo nascimento, 2 Coríntios 5:17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Espírito Santo é o Espírito de adoção de filhos. Então nós somos adotados pelo Espírito Santo. Romanos 8:17. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo é o Espírito da graça. Hebreus 10:29. De quanto maior castigo cuidais de vós será julgado, merecedor daquele que pisar os filhos de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. A Bíblia qualifica como pecadores obstinados estes que pisam com os pés no Espírito da graça. Pelo Espírito da graça é oferecido livremente a todos os homens a dádiva da graça divina. Por isso, qualquer acréscimo humano, justiça por obras de melhoramentos adâmicos, é abominação para o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o Espírito da glória. 1 Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus.
Glória, nesse caso, tem a ver com adoção, honra, estima, elogio e dedicação que são despertados no crente pelo Espírito Santo. Somente podemos adorar e chegar à glória de Deus conforme o Espírito Santo nos capacita para isto. O demais é adoção imitada, não é a revelação do Espírito Santo da glória. Quando ele se manifesta numa reunião, percebe-se sem chamar a atenção. Então veja que ele aparece numa reunião discretamente, não como muitos fazem hoje, né? Misericórdia, né? Os símbolos do Espírito Santo. Os símbolos oferecem quadros concretos da coisa abstrata. Os símbolos do Espírito Santo também são arquetipos. Em literatura, arquetipo é uma personagem, tema ou símbolo comum a várias épocas e culturas. Em todos os lugares, o vento representa forças poderosas, porém invisíveis. A água límpida que flui representa o poder e o refrigério sustentador da vida a todos os que têm sede física e espiritual. O fogo representa uma força purificadora, como a purificação de minérios, né? Ou destruidora, frequentemente citada nos juízos. Então o fogo purifica os metais, mas também é destrutiva, como destruiu Sodoma e Gomorra e como destruiu hoje as florestas, as casas e até os comércios, né? O fogo é o destruidor também. Tais símbolos representam qualidades intangíveis, porém genuínas. O vento, a palavra hebraica ruach, pode significar sopro do espírito ou vento. É empregada paralela como nepesh. O significado básico de nepesh é ser vivente, ou seja, tudo que tem fôlego. A partir daí, seu alcance semântico desenvolveu-se a tal ponto de referir-se a quase todos os aspectos emocionais e espirituais do ser humano vivente. A palavra grega pneuma tem um alcance semântico quase idêntico ao de ruach. O que é a semântica? Em linguística, é a ciência que estuda o significado e a interpretação do significado de uma palavra, de um signo, de uma frase ou de uma expressão em determinado contexto. Neste campo de estudo se analisa também as mudanças de sentido que ocorrem nas formas linguísticas devido a alguns fatores, tais como tempo e espaço geométrico. Então, quando fala signos, não são signos, do zodíaco, não. São signos que representam o Espírito Santo, tá? Não vamos confundir. E para os seres espirituais não tem espaço e tempo, não tem como medir espaço e tempo. O vento, como símbolo, fala da natureza invisível do Espírito Santo, conforme revela João 3,8. João 3,8 diz assim: o vento sopra para onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Então a gente não sabe de onde o vento vem, nem para onde vai. E nem podemos ver, como não podemos ver também o Espírito Santo. Podemos ver e sentir os efeitos do vento, mas ele próprio não é visto. A água, assim como o fôlego, é necessário ao sustento da vida. O fôlego e a água, tão vitais, são necessidades físicas humanas, são igualmente vitais no âmbito do espírito. Sem o fôlego vivificante e as águas vivas do Espírito Santo, nossa vida espiritual não demoraria a murchar e ficar sufocada. O Espírito Santo flui na palavra como água vivas que sustentam e refrigeram o crente. João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rio de águas vivas. Como aquela mulher samaritana estava no poço, e Jesus falou para ela: se você beber da minha água, nunca mais terá sede, que era a água espiritual. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então o Espírito Santo só veio depois na festa de Pentecostes. Tá? Fogo, o aspecto purificador do fogo é refletido claramente em Atos 2. No dia de Pentecostes são línguas de fogo que marcaram a vinda do Espírito. Atos 2,3. E lhe apareceram umas línguas com que
como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles passou uma, né? Então ele foi dividido e passou sobre cada um deles. Esse símbolo é empregado uma vez só para retratar o batismo no Espírito Santo. O aspecto mais amplo do fogo como elemento purificador encontra-se no pronunciamento de João Batista. Ele vos batizará no Espírito e com fogo, né? Mateus 3, 11 e 12. Eu, na verdade, vos batizo em água na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de lavar-lhes as alpargas. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. No 12 diz assim, né? Mateus 3,12. E a sua pá ele tem na mão, ele limpará bem a eira, recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Lucas 3, 16 e 17. Respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade, vos batizo em água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das alpargas. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. No 17, 3, Lucas 3, 17. A sua pá ele dará na mão para limpar bem a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. As palavras de João Batista referem-se mais diretamente à separação entre o povo de Deus e os que têm rejeitado o Messias. Por outro lado, o fogo ardente e purificador do Espírito da santidade também opera no crente. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim, não extinguais o Espírito, quer dizer, não apagar o fogo do Espírito Santo na sua vida. O óleo, Zacarias 4, 2 a 6. Me perguntou, que vês? Respondi, eu olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite, né, e de óleo, em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas, que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, o óleo, e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Já no 6, Zacarias, né? Nós vemos na outra parte, Zacarias 4, agora no 4, 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito Santo, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel, filho de Sealtiel, é o chefe da tribo de Judá, e que em 537 a.C., né, foi o primeiro ano de Ciro, voltou do cativeiro da Babilônia à Judeia, com grande número de judeus sendo intitulado Tirsata. Desde os primórdios, o azeite é usado primeiramente para ungir os sacerdotes de Yahvé, sacerdotes do Deus, né? E depois os reis e os profetas. O azeite é o símbolo da consagração divina do crente para o serviço no reino de Deus. Então, quando nós somos ungidos, é que nós somos consagrados, né, para servir o reino de Deus. Mateus 3, 16 e 17. A pomba. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu Filho, amado em que me comprazo. O Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. A pomba é o arquetipo da mansidão e da paz. Ele é manso nas tempestades, na nossa vida, produzindo paz. E é o selo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, quando nós entramos também, saímos das águas do batismo, o mesmo Espírito que desceu sobre Cristo vai descer sobre nós também. Efésios 1,13. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Nos dias bíblicos usava-se um selo de cera
como sinal de promessa e acordo. Atualmente, a nossa assinatura na compra e venda pode ser comparada a isto. Na ocasião do novo nascimento, o Espírito Santo põe sobre nós o seu selo de direito de propriedade. Isto, ao mesmo tempo, é uma promessa, que é o selo que tem parte na consumada obra da salvação. O Espírito Santo garante, assim, a partir desse momento, o seu apoio e ajuda. Então, esses são os símbolos, né, do Espírito Santo. A semana que vem nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, o agente da salvação. E eu espero que tenham gostado. Faz assim um joinha, né? Para eu saber se vocês estão gostando. Compartilhe e não esqueçam de se inscrever, tá? Se inscrevam também, porque todo mês, toda semana temos 2 postagens. Essa já é 50, né? O número 50 da postagem. Então veja que nós já estamos andando bastante. E esse ano vai ter muito mais coisas ainda para nós aprendermos. Então não esqueçam de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.